Queridos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens que nós começamos domingo passado com o tema Vidas em Construção. É hora de mudar e crescer. Amém? O nosso texto inspirativo é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, ou seja, essa obra na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque estamos nesse lugar hoje. Te agradecemos porque o Senhor nos moveu a sairmos de casa e a priorizarmos esse tempo. Pedimos, Deus, que essa noite o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, que nós possamos ser tocados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu mover, pelo Teu agir, que os nossos corações sejam completamente quebrantados na Tua presença, que a Tua palavra gere transformação de dentro para fora e que possamos sair desse lugar um pouco mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Fala conosco, Deus, essa noite, nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Então o apóstolo Paulo está nos dando aqui uma ótima notícia. Ele diz que tem uma obra acontecendo na nossa vida, e essa obra não é feita por qualquer um, não é qualquer construtor, mas é feita pelo próprio Deus. Tem mais uma notícia boa: além de ele estar fazendo a obra, ele começou uma obra, ele está garantindo, ele está prometendo que vai concluir. Não vai ser uma obra como as obras do governo, obras inacabadas, não. Vai ser uma obra que vai ter fim, que vai ser concluída. Mas ele já previne: olha, não vai ser uma obra feita da noite para o dia. Ele diz: essa obra vai ser concluída até o dia de Cristo Jesus, até o dia da vinda do Senhor, quando nós seremos, se estivermos já morridos, se não estivermos em vida, quando Jesus voltar a segunda vez sobre as nuvens, então nós seremos ressuscitados e receberemos corpos transformados e glorificados, sem a presença do pecado, sem defeito algum. E se estivermos vivos quando esse dia acontecer, nós seremos arrebatados e transformados nos ares, e nos ares receberemos esse corpo transformado e glorificado. Então essa obra já tem prazo para ser concluída. Você só não sabe o dia, mas tem a promessa e o prazo que essa obra que Deus começou na nossa vida, ela vai ser concluída. Então a obra de Deus em sua vida, a obra de Deus na minha vida, querido, não foi concluída quando você nasceu de novo, quando você entregou sua vida a Jesus, quando você se tornou discípulo de Jesus. Não, o trabalho de Deus na sua vida ainda não terminou. Ele só vai estar completo no dia de Cristo Jesus. A obra que Deus está construindo, fazendo na sua e na minha vida, não é um puxadinho, não é uma pequena reforma. Deus não quer apenas tornar você uma pessoa um pouco melhor do que quem você era antes de conhecê-lo, mas o objetivo de Deus é uma grande obra. O objetivo de Deus é transformar você e eu em alguém semelhante a Jesus Cristo. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, ele diz isso. Ele diz: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em quê? Em tudo, até alcançarmos o quê? A estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então Deus quer que nós cresçamos de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida, mas não é só crescer um pouquinho. O objetivo de Deus é nos tornar na estatura de Cristo. E semana passada, domingo passado, eu falei sobre o exemplo de Lázaro, e eu quero só relembrar aqui. Lembra de Lázaro? Lázaro, ele foi ressuscitado, ele ganhou uma nova vida, mas quando ele sai do túmulo, ele ainda não estava pronto para viver essa nova vida em plenitude. Olha só, João 11, 43, 44.
E tendo dito isto, clamou em grande voz, é Jesus clamando em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, amarrados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai, ou seja, soltai ele e deixai-o ir. Lázaro, nesse episódio, acabou de receber de volta a vida. Ele acabou de ser ressuscitado dos mortos, mas quando ele sai do túmulo, ele sai ainda todo enfaixado, com as ataduras próprias de quem estava morto. Os seus pés estavam amarrados, enfaixados, suas mãos estavam enfaixadas, seu rosto estava coberto por um véu. Ele não poderia andar rápido nem bem, ele não poderia servir com suas mãos, ele não tinha capacidade de enxergar como deveria, embora estivesse vivo. Ele não podia ir muito longe. E Jesus diz: tirem essas amarras de defunto dele, tirem esse restante da mortalha dele e deixem ele livre para ir. Aqui nós temos um princípio: mesmo depois de ter recebido uma vida nova, a obra ainda não está concluída. Ainda existem coisas presas a nós que precisam ser arrancadas. O apóstolo Paulo, mais uma vez, Paulo nos ensina isso. Ele fala de uma forma diferente, mas olha o que ele diz aqui, também em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24. Paulo fala sobre a necessidade de nos despirmos do velho homem. Olha aqui: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, tirar roupa de quê? Do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se, vestir uma nova roupa do novo homem, criado para ser o que? Semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Paulo está dizendo a mesma coisa que eu disse usando o exemplo de Lázaro. Ele está dizendo aqui: olha, a vontade de Deus é que, quanto à maneira antiga de viver, que vocês têm que se despir do velho homem, daquela velha natureza, daquele jeito velho de viver que vocês tinham antes de conhecer a Cristo. E vocês devem se vestir, se revestir de um novo homem, de uma nova pessoa, semelhante a Deus em justiça e em santidade. Não é só mudar o jeito de pentear o cabelo, não é só mudar o jeito da roupa de você vestir, não é só mudar o jeito de cumprimentar os outros, em vez de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, você diz agora a paz do Senhor. Não é só isso, é mudar de dentro para fora, tornar-se semelhante a Deus em santidade e em justiça, na estatura de Cristo. Queridos, quais são as coisas do velho homem, da personalidade antiga, das quais nós temos que nos despir? Essas velhas coisas são pecados de estimação, maus hábitos, medos, culpas, mágoas, feridas emocionais, traumas, sentimentos doentios, todas essas coisas que nos impedem de crescer e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Para quem é essa série de mensagens, Vidas em Construção? Essa série é para todos nós, porque eu sei, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos mudar e todos nós precisamos crescer. A não ser, é claro, que você seja uma pessoa perfeita, vivendo uma vida perfeita, mas se você pensa isso, você está enganando-se a si mesmo, como diz lá em 1 João 1,8. E a verdade não está em você, porque a verdade é que todos nós somos um bando de pecadores e precisamos mudar e precisamos crescer. A melhor parte dessa série de mensagens é que não importa qual o tipo do seu problema ou o tipo do seu pecado, se é emocional, se é sentimental, relacional, financeiro, espiritual ou sexual, os passos no caminho da mudança e do crescimento são os mesmos. Se você aplicar esses passos à sua vida, você vai mudar e vai crescer, independente da natureza do seu pecado ou a natureza dos seus defeitos ou problemas. Semana passada, nós vimos o primeiro passo
nessa caminhada rumo à mudança e ao crescimento. E o primeiro passo que nós vimos foi o passo do reconhecimento. Coloca aí na tela. Isso aqui foi o que a gente viu na mensagem 1 domingo passado. Se você não estava aqui domingo passado, entra lá no nosso canal no YouTube e você pode assistir essa mensagem para você não perder essa série. Ou então você pode baixar o nosso aplicativo da Ibavim, também tem lá disponível. Olha o que diz o primeiro passo, o passo do reconhecimento. É o primeiro passo que você tem que dar para ser mudado e transformado por Deus. O primeiro passo diz assim: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. É um passo que carece de humildade. Mas nós vimos domingo passado que, embora esse seja o primeiro passo a ser dado, admitir que eu não tenho controle, que eu não posso mudar sozinho, que eu não posso controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas, nós vimos que a nossa tendência é de resistir a esse passo. Isso não é uma coisa muito popular no nosso meio, esse primeiro passo, admitir que eu não tenho capacidade de mudar sozinho, admitir que eu preciso de ajuda, admitir que minha vida está fora de controle. Bem, isso é muito popular nos nossos dias, e simplesmente muita gente se recusa a aceitar que tem defeitos, falhas de caráter e pecados, ou quando admitem que tem, se recusam a admitir que não podem mudar sozinhos. E aí tentam negar esses defeitos, escondê-los de Deus, das pessoas e de si mesmo. E aí eles dizem coisas como: meu problema, meu pecado não é tão grave assim. Você está ouvindo isso aí? Não, mas essa série não é para mim, sabe? Porque o meu problema, o meu pecado, ele não é tão grave assim. Eu posso me virar sozinho, eu não preciso da ajuda de ninguém. No dia que eu quiser, é porque eu não quis ainda, mas no dia que eu quiser, então eu posso mudar a minha situação. No dia que eu decidir, então eu venço esse problema, eu me liberto desse vício e desse pecado. Você está negando o seu problema, mentindo para você mesmo. Nós vamos chamar essa atitude que impede as pessoas de darem o primeiro passo aqui, nós vamos chamar essa atitude de recusa. Isso, você está na recusa, você está se recusando a admitir que você precisa de ajuda. E um exemplo, uma ilustração que eu achei interessante sobre recusa, quando a pessoa tem um grande problema que está fora de controle, mas ele insiste em negar isso. Eu vou ler para vocês uma história, é uma ilustração, mas olha que interessante. Conta-se a história de que em certo lugar choveu muito, uma verdadeira tempestade. Todas as casas ficaram com água quase pelo telhado, uma inundação. Um repórter de uma emissora de TV veio até o local para fazer uma reportagem com os moradores que haviam perdido tudo. O repórter vinha em seu barco, sim, no barco nas ruas, e avistou uma senhora em cima do telhado de sua casa. Então ele resolveu se aproximar para entrevistá-la. Ao chegar perto, ele viu várias coisas. Ele viu um cavalo, um carro, umas galinhas, tudo, é claro, flutuando. Mas uma coisa lhe chamou mais a atenção. Ele avistou um chapéu. Bota a imagem aí. Ele avistou um chapéu que vinha se movimentando na água, na direção contrária à correnteza. Aquilo não era natural. E depois ele viu o chapéu voltando na direção da correnteza. E depois o chapéu voltou de novo contra a correnteza. O chapéu ficava indo e voltando. O repórter curioso perguntou para a mulher que estava em cima do telhado: minha senhora, o que é que tem embaixo daquele chapéu? Ela respondeu: é Chico, meu marido. Ele disse que hoje ia limpar o quintal, não importava o que acontecesse. Estava lá o Chico limpando o quintal, o mesmo debaixo d'água, a casa debaixo d'água, a mulher em cima do telhado, as galinhas nadando, já morrendo afogado, mas ele estava limpando o quintal.
É claro que isso é só uma ilustração, mas isso ilustra a recusa. Pessoas que se recusam em admitir que estão submersos em problemas que não podem resolver e permanecem fingindo que está tudo bem. Está tudo bem. Como aquele homem limpando o quintal enquanto tinha perdido tudo. É como alguém que está num grande navio com um buraco enorme no casco, afundando no meio do oceano, e ele decide arrumar as cadeiras do navio. Você pode até deixar as cadeiras bem arrumadinhas, mas o navio vai afundar de todo jeito. Isso é a recusa. Você se recusa a admitir que está no meio de um problema ou de uma situação que você não tem controle, não pode resolver. E qual é o remédio para a recusa? A gente viu isso também no passo 1. O remédio para a recusa é o quê? É um negocinho chamado dor. A dor é o remédio para a recusa. Olha o que diz essa frase, coloca aí na tela. Nós não mudamos até que a dor seja maior do que o nosso medo de mudar. Ninguém gosta de mudança. Quer dizer, a maioria das pessoas não gosta de mudança. Mas nós mudamos quando a dor, o incômodo, torna-se maior do que o nosso medo, a nossa resistência em mudar. Só que para algumas pessoas, a dose de dor tem que ser maior do que para outras. Depende do tamanho do seu medo de mudar ou do tamanho do seu orgulho para admitir que precisa mudar. Para algumas pessoas basta apenas uma pequena dor, um desconforto, como a gente viu na mensagem passada sobre o processo em que a águia faz para os seus filhotes aprenderem a voar. O primeiro processo dela, a primeira atitude é desfazer o ninho, tornar o ninho desconfortável para que aquele filhote queira sair e voar. Para muitas pessoas o desconforto basta. Começou a sentir um pequeno desconforto, um pequeno incômodo na sua vida, e aí já percebeu que está errado, que tem algo que precisa mudar, e ele já busca a ajuda de Deus e já consegue mudar e crescer. Mas tem outros que o ninho desconfortável não é suficiente, uma pequena dor não é suficiente, eles precisam entrar numa crise. A crise é quando a mamãe águia pega o filhote e leva nas alturas e solta, agora voe. É quando Deus dá um passo atrás e permite que você meta a cara na parede, é quando o chão desaparece embaixo dos nossos pés. Tem gente que precisa disso, de uma dose maior de dor, para entender que precisa mudar. A dor é como um alarme de incêndio. Quando ele toca, ele está dizendo assim, alguma coisa está pegando fogo, alguma coisa precisa ser feita. O que é que você faria se você tivesse um alarme de incêndio na sua casa? E você está lá deitadão lá, tranquilo, e de repente o alarme de incêndio da sua casa toca. O que é que você ia fazer? Você ia correr, ou para apagar o fogo, ou para correr para não ser queimado no fogo. Mas imagina a cena, você está lá deitado na sua casa e o alarme de incêndio toca. Aí você diz, que alarme chato, que alarme zoadento. Você vai lá e desliga o alarme e volta e deita de novo. Qual a lógica disso? Não tem lógica, né? Mas nós fazemos assim na nossa vida. Quando vem o desconforto, as crises, a dor por causa dos nossos pecados, problemas, defeitos, às vezes a gente simplesmente quer desligar o alarme de incêndio, a gente quer calar a nossa dor e continuar fingindo que não temos problema. Tudo isso está ligado ao primeiro passo, estou pegando aqui o embalo, tudo isso está ligado ao primeiro passo. Vencer a recusa é admitir que eu tenho um problema, que tenho defeitos, que tenho pecados, que tenho vícios e que preciso de ajuda para mudar e para crescer. Então esse foi o primeiro passo, o passo do reconhecimento, e eu espero, você que esteve aqui domingo passado, eu espero que você tenha dado verdadeiramente esse passo, porque agora nós vamos para o segundo passo no caminho da mudança e do crescimento. O segundo passo nós chamamos de o passo da esperança. O primeiro passo, o passo do reconhecimento. O segundo passo, o passo da esperança. O que é que diz o passo da esperança? Quer dizer o seguinte, agora eu tenho esperança de que algo vai mudar, mas para que eu tenha esperança, qual é esse passo? Sinceramente, creio que Deus existe, sim, porque se Deus existir eu não tenho como mudar e crescer. Sinceramente eu creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele e que Ele quer, olhe, Ele quer e tem poder para mudar a minha vida, me fazer crescer. Esse é o segundo passo
no caminho da mudança e do crescimento. O primeiro, eu digo, eu não sou Deus, eu não tenho poder para mudar, eu não tenho controle sobre os meus defeitos, eu não consigo controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas, eu não consigo ser parecido com Jesus sozinho. O segundo passo, eu digo, eu creio que Deus existe, eu creio que Ele se importa comigo, eu creio que Ele me ama, eu creio que Ele quer e Ele tem poder para mudar a minha vida e me fazer crescer. Esse segundo passo, o passo da esperança, é baseado em Hebreus 11:6, a parte B. Diz assim: Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem dele? Dele quem? Deus. Quem de Deus se aproxima, precisa crer, primeiro, que Ele existe. E segunda coisa, precisa crer que Ele recompensa, que Ele abençoa, que Ele responde àquele que o busca. Então, quais são as etapas nesse passo da esperança? Quais são as etapas que eu tenho que seguir para que o meu coração se encha de esperança e então eu possa começar de fato a mudar? A primeira etapa no passo da esperança, a primeira etapa para dar esse passo da esperança é a seguinte: olha aí na tela, reconheça a existência de Deus. Eu sinceramente creio que Deus existe, reconheça a existência de Deus. Bem, eu sei que a maior parte de nós não tem problema com isso, provavelmente ninguém nesse auditório tem problema com isso. A maior parte das pessoas do nosso país não tem problema com isso. Mais de 90% dos brasileiros acreditam que Deus existe. Antigamente se pensava que, à medida que a ciência avançasse nas suas descobertas, as pessoas iam entender que Deus não existia. Mas foi o contrário. À medida que a ciência avançou nas descobertas sobre o corpo humano, como ele é complexo, como ele é maravilhoso, nas descobertas sobre o planeta, sobre o universo, ficou mais difícil ainda de acreditar que Deus não existe. Como é que você pode acreditar que uma criação tão extraordinariamente maravilhosa pode ter sido obra do acaso, de uma explosão acidental que aconteceu há bilhões de anos, e tudo ser do jeito que é, na forma que é, organizado como é? O apóstolo Paulo já havia dito isso em outras palavras, mas o apóstolo Paulo já tinha dito que quando prestássemos atenção nas obras das mãos de Deus, que quando prestássemos atenção naquilo que Deus criou, ficaria impossível negar que Deus existe. Só que ele disse isso com outras palavras. Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha o que Paulo diz aqui. Ele diz: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Paulo está dizendo, a natureza divina de Deus, o seu poder está manifesto claramente nas coisas que Ele criou. Ele diz, os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa nenhuma para dizer que Deus não existe. Não tem desculpa nenhuma para dizer, eu não sabia que Deus existe. Paulo está dizendo, se você prestar atenção nas coisas que Deus criou, você vai ver que Ele se manifesta através delas. Então, quanto mais a ciência avançou e mais descobriu a complexidade que é a criação de Deus, mais difícil ficou de acreditar que Deus não existe. Por isso a maioria de nós não tem problema com isso. Na verdade, você tem que ter mais fé para negar que Deus existe do que para acreditar que Ele existe. Olha o que diz o salmista no capítulo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. O salmista está dizendo assim, só um tolo é capaz de dizer em seu coração que Deus não existe. Como Paulo está dizendo, é alguém que não tem desculpa alguma dizer que Deus não existe, estando vivendo em volta, mergulhado nas coisas que Deus criou. Mas como a maioria de nós não tem problemas com isso, não tem problemas em admitir a existência de Deus, em crer na existência de Deus, o ponto principal aqui é outro. É que tipo de Deus
você acha que existe? Você sabe que Deus existe, você sabe que existe um Criador, você sabe que existe um poder superior a tudo, mas quem é esse Deus que você acredita que existe? Esse é o grande problema de muitos. Muitos sabem que Deus existe, mas eles não fazem a menor ideia de quem Deus é de verdade, qual o caráter de Deus. A forma como você crê em Deus, a forma como você vê Deus, a forma como você acha que Deus vai afetar diretamente a sua disposição para se aproximar dEle e para permitir que Ele transforme a sua vida. Se você, por exemplo, crê que Deus é um Deus indiferente, um Deus que não se importa, um Deus que está lá no seu trono, indiferente a tudo que acontece aqui, então você também não vai se importar muito com o que Ele tem a dizer, porque Ele não se importa com você. Se você crê que Deus é um Deus que está contra você, tem gente que pensa isso: Deus não me ama, Deus está contra mim, tudo acontece de errado, é Deus fazendo mal para mim. Deus não deixa eu prosperar, Deus não deixa eu viver bem, Deus está contra mim. Se você acredita que Deus está contra você, que Deus está perseguindo você, então em vez de você correr para Deus, você vai fugir de Deus. Em vez de você se aproximar dEle, você vai se afastar dEle. É por isso que, além de reconhecer a existência de Deus, que é a primeira etapa do passo da esperança, nós temos que ir para a segunda etapa do passo da esperança. A primeira etapa é: eu sei que Deus existe, eu acredito que Deus existe. A segunda etapa é: conheça o caráter de Deus. Você precisa saber quem Deus é de verdade. Infelizmente, a maioria das pessoas tem uma ideia errada sobre Deus. Muitos creem no Deus à sua própria imagem e semelhança. A maioria das pessoas creem num Deus que parece muito com elas, que tem uns defeitos semelhantes a ela, e ela acha que Deus pensa como ela pensa, sente como ela sente. Então muita gente diz que crê em Deus, mas eles creem no Deus falso, que é feita a sua própria imagem e semelhança. É por isso que muitos dizem assim: Deus não se importa comigo, porque eu sou insignificante. Isso é o que você pensa de algumas pessoas, e aí você pensa que Deus acha isso em você. Eu não quero incomodar Deus, porque Deus deve estar ocupado com problemas maiores do que os meus, mas ocupado com coisas mais importantes. Isso é o que você pensa em relação a outras pessoas, e aí você pensa que Deus pensa isso sobre você. Sempre que você tentar se aproximar de Deus, vai vir na sua mente argumentos como: quem você pensa que é para estar incomodando Deus com os seus problemas insignificantes? Por que Deus se importaria com alguém como eu? Ele não tem tempo a perder com pessoas tão pequenas e irrelevantes como eu. Querido, esse Deus que você imagina não é o Deus da Bíblia. Qual é a verdade sobre Deus? Felizmente, a verdade é que Deus, primeiro, Ele deseja se revelar a nós. Aí que está a boa notícia. Deus não está se escondendo de nós, Deus está se revelando a nós, não só através das coisas criadas, como Paulo falou, mas através da sua palavra. Mas não só através da sua palavra, mas principalmente por meio de Jesus Cristo. Querido, essa razão, uma das razões pelas quais Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que Ele se fizesse carne, para que Ele nascesse como um ser humano como nós, vivesse entre nós, era para revelar a nós quem de fato Deus é. Olha só o que diz em Colossenses 1,15. Ele, o primeiro filho, está falando de Jesus aqui, é a revelação visível do Deus invisível. Deus mandou Jesus à terra para se fazer carne, habitar entre nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Conhecendo Jesus, você conhece Deus. Jesus revelou o verdadeiro caráter de Deus. E olhando para Jesus, não tem como eu imaginar que Deus está indiferente a mim.
Olhando para Jesus, não tem como eu imaginar que Deus está contra mim, que Deus não me ama, que eu sou insignificante para Ele. Não tem. Jesus nos revela um Deus completamente diferente desse que nós pensávamos. Querido, então você quer conhecer quem Deus é? Você não tem que olhar no espelho, você tem que olhar para Jesus. Jesus é a revelação visível do Deus invisível. E olha o que é que Jesus diz sobre o que Deus pensa sobre nós. Aí sim, agora é a verdade. O que é que Jesus diz sobre como Deus nos vê e como Deus age em relação a nós? Mateus capítulo 10, versículo 29. Olha a verdade sobre quem Deus é, qual o caráter de Deus e o que é que Ele pensa sobre você. Jesus diz assim: por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Ele está falando de Deus, Ele é o Pai de vocês. Quanto a vocês, primeiro Jesus falou assim: olha o que é que Deus, o Pai de vocês, pensa dos passarinhos. Sabe os passarinhos, aqueles que vocês nem valorizam? Eu não estou falando daquele canário belga, não. Ele está dizendo aqueles passarinhos que vocês vendem por algumas moedinhas. Aí depois ele diz: agora quanto a vocês, olha o que Deus pensa de vocês. Quanto a vocês, ele diz: até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Você já imaginou quantos passarinhos existem no mundo? E Deus está dizendo assim: nenhum deles, nem o menor deles cai no chão sem que Deus perceba. Deus percebe, Deus nota, Deus está atento. Ele disse: e quanto mais a vocês, que são muito mais importantes para mim do que os passarinhos. Ele disse: até os cabelos da sua cabeça, eu sei quantos fios tem. Eu sei que alguns de vocês dão bem menos trabalho a Deus do que outros, né? Não é verdade, Marco? Marco está dizendo assim, aí fica fácil. Mas mesmo assim tem bastante fio de cabelo ainda aí. Eu estou trabalhando para Deus ter menos trabalho comigo também. Mas o que ele quer dizer, sabe, não é que Deus está lá, 1, 2, 3. O que ele quer dizer é que se Deus sabe, se Deus se importa em saber quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, será que Ele não se importa com a minha vida? Será que Ele não se importa com as minhas dores? Será que Ele não está interessado em resolver aquilo que aflige a minha alma? Claro que sim, claro que sim. Ele não está observando você de longe, não, a verdade é que Ele está observando você de perto, de maneira pessoal, de maneira individual. Olha só o que diz o salmista no Salmo 56, versículo 8. Ele diz: ele está falando com Deus, tu sabes como estou aflito. Deus sabe a sua situação. Ele diz: tu sabes como estou aflito, pois tem tomado nota de todas as minhas lágrimas. Querido, o salmista está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor sabe da minha situação, eu sei que o Senhor conhece a minha dor, eu sei que o Senhor sabe até quantas lágrimas eu derramei. Ninguém conta as lágrimas do outro observando a distância indiferente. Você tem que estar do lado, você tem que estar perto, você tem que se importar. Olha o que diz no Salmo 31, versículo 7, a parte B. Tu vês, olha só, Deus vê você, Deus vê sua situação, tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Essa é a verdade sobre Deus. Você pode até pensar assim: ninguém sabe o quanto eu tenho sofrido, ninguém sabe o quanto eu tenho lutado para me livrar desse vício, para me livrar desse pecado, para me livrar dessas falhas de caráter. Eu digo a você, você está errado, Deus sabe. Ninguém sabe o medo e a depressão que eu tenho passado, você está errado, Deus sabe. Lembre-se, Deus sabe tudo. Ele guarda registro das tuas lágrimas, nada escapa aos olhos de Deus. Ele sabe das tuas necessidades antes que você necessite. Ele sabe tudo sobre você, até mais do que você gostaria que Ele soubesse.
Ele vê tudo sobre você, até mais do que você gostaria que Ele visse. Ele vê você nos seus dias bons e vê você nos seus dias maus. Ele vê as suas decisões acertadas, mas vê as suas decisões estúpidas. Ele vê a hora que você está pecando e achando que ninguém está vendo. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe até os pecados que você vai cometer, que você ainda nem sabe que vai cometer. Mas sabe o que é mais fantástico? É que mesmo sabendo tudo isso, Ele te ama. E não tem nada que você faça que pode fazer Deus te amar menos do que isso. Porque o amor dele é incondicional. Jesus veio antes, não de você cometer pecado, veio antes de você nascer e morreu na cruz para te salvar. É incondicional. Ele já sabe as presepadas e as coisas erradas que você vai fazer, mas Ele ama você. Ele conhece a tua situação, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece as tuas lutas. Sim, Ele ama você. Então, a segunda etapa no passo da esperança é essa. Conheça o caráter de Deus, conheça o que Ele sente por você, conhece como Ele se relaciona com você, como Ele trata você, como um pai. Jesus disse: o Pai de vocês é assim. Terceira etapa no passo da esperança, para que você realmente tenha a esperança, se encha de esperança e possa mudar. Aceite a oferta de Deus para te ajudar. Primeira etapa do passo da esperança: creia que Deus existe. Segundo, conheça quem Deus é de verdade. Terceiro, aceite a ajuda de Deus para te ajudar, porque se você não aceitar, perdeu o tempo. A questão é: será que nós queremos mesmo mudar? Será que eu quero de fato me livrar dos meus defeitos, dos meus pecadinhos de estimação, dos meus pecadões de estimação, dos meus maus hábitos? Será que eu quero mesmo isso? Será que eu quero mesmo me livrar dos meus vícios? A verdade que a gente tem medo de admitir é que muitas vezes nós gostamos do prazer ou da recompensa momentânea que os nossos pecados e os nossos defeitos nos dão. Porque se não tivesse prazer ou recompensa momentânea, a gente não praticava esses pecados, ou a gente não tinha esses defeitos. Todo pecado que a gente pratica porque tem algum tipo de recompensa ou prazer momentâneo. E às vezes a gente gosta demais disso e tem medo de admitir. Mas se você for sincero bastante, você vai dizer: será que eu quero mesmo isso? Eu quero mesmo que Deus tire isso de mim? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quem tem como o vício do alcoolismo, por exemplo. Por que alguém vai beber? Tem alguma recompensa nisso? Tem. Claro que tem. Se não tivesse, ele não bebia. Qual a recompensa? Para alguns a recompensa de encher a cara é amortizar a sua dor. Esquecer, tem até uma música, né, que diz: eu vou beber para esquecer meus problemas. É esquecer os problemas. E aí, enquanto eles se embriagam, eles ficam anestesiados, e essa é a recompensa deles. Outros bebem para criar coragem para fazer algo que não teriam coragem de fazer enquanto estão lúcidos, sóbrios. Todo pecado tem uma recompensa. E se a gente for sincero demais, a gente vai acabar admitindo que existem alguns pecados nossos que a gente ainda não largou, porque de fato a gente não quer largar. Será que eu quero realmente mudar de fato? Nós gostamos do prazer ou da recompensa momentânea que os nossos pecados oferecem. O que nós não gostamos é do estrago que eles causam depois do prazer e da recompensa momentânea. Mas faz parte do pacote. Você não pode ter o prazer e a recompensa momentânea do pecado sem o estrago que ele causa depois. É por isso que lá no fundo ainda nos agarramos aos nossos vícios e pecados e defeitos e falhas de caráter, porque em parte nós gostamos
do prazer e das recompensas momentâneas que eles nos trazem. E se você for bem sincero, muito sincero, é possível que agora você esteja triste e se perguntando: então, se lá no íntimo eu ainda gosto dos meus defeitos e dos meus pecados e dos minhas falhas de caráter, e se lá no íntimo eu de fato eu não quero mudar, então há esperança para mim? Ou eu devo simplesmente agora abandonar esse processo e desistir de dar o segundo passo e me abraçar com os meus pecados e defeitos mesmo? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso? Filipenses capítulo 2, 13. Esse texto é fantástico. Olha o que diz aqui, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: pois Deus é quem efetua, ou seja, faz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Atente, Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus está dizendo assim: se você não tem vontade, se você não tem querer para mudar, eu posso colocar em você o meu querer, eu posso colocar em você a minha vontade. É por isso que todos os domingos aqui, quando eu vou levar as pessoas, conduzir as pessoas em uma oração de entrega, eu digo: Senhor, muda a minha vontade, me faz querer o que o Senhor quer, porque nós somos tão miseráveis que nem querer a gente quer. Deus precisa efetuar em nós o querer, Deus precisa mudar a nossa vontade, e se não tiver uma ação do Espírito Santo mudando a minha vontade, eu não vou querer mudar. Se você reconhece que nem sequer tem o desejo ou o querer de mudar, diga isso para Deus, abra seu coração: Deus, efetua em mim o teu querer, ajuda-me a querer mudar, me faz querer o que o Senhor quer. E tenho certeza que Ele vai te dar a vontade de mudar. Mas, querido, isso não vai acontecer a menos que você desça do seu pedestal e diga aquela palavrinha mágica que os orgulhosos não gostam de dizer, e a palavra é: socorro, Deus, ajuda-me. Agora veja a segunda parte do texto, esse mesmo texto, vamos ver o texto de novo, o mesmo texto, Filipenses 2,13. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Agora vamos olhar essa outra palavra aqui, realizar. Na primeira parte desse versículo, nós vimos que Deus está dizendo: se você não tem vontade de mudar, eu posso te dar a minha vontade. Agora, nessa segunda parte do versículo, Deus está dizendo assim: se você não tem a força para mudar, para fazer, eu posso te dar a minha força, eu posso te dar o meu poder. Então, nessa terceira etapa do passo da esperança, querido, você tem que aceitar o poder de Deus para mudar a sua vida. Você tem que aceitar o poder de Deus para ser a tua força. Admita que você precisa de um poder maior do que a tua força de vontade, que é bem fraquinha. Você precisa de um poder maior. Queridos, quantos de vocês já conviveram com pessoas que vivem dizendo assim: eu prometo, agora eu vou mudar? Talvez você esteja cansado de conviver com pessoas que fazem isso. Não, eu prometo, agora eu vou mudar. Não, agora vai ser diferente. Eu não vou mais errar com você, eu nunca mais vou fazer isso ou dizer isso. E aí sempre voltam a fazer o que prometeram que não ia fazer. A força de vontade é muito pequena. Ou quantos de vocês já estiveram do outro lado? Vocês eram os que diziam assim: não, por favor, me dê só mais uma chance, dessa vez eu não vou errar mais. Eu não vou ser mais um homem bomba, uma mulher bomba. E de repente lá está você fazendo tudo que prometeu que não ia fazer, porque a sua força de vontade para mudar é bem pequenininha. A sua força, a força do seu braço para mudar
é insuficiente. Não basta só o querer, não basta Deus efetuar só o querer, você precisa também do poder dele para realizar. Queridos, ninguém consegue mudar e se tornar mais parecido com Jesus pela força do seu próprio braço. Se depender da nossa força, a gente vai mergulhar no pecado. Independentemente do que tentamos mudar, o nosso entusiasmo para a mudança não dura mais do que 1 ou 2 semanas. Que diga você que começou a dieta semana passada e já esqueceu dela essa semana. Que diga você que pagou pela academia, mas não foi nem até completar os 30 dias. O nosso entusiasmo para a mudança não dura muito tempo. E então nós voltamos à velha rotina dos velhos hábitos. Mas por que mesmo querendo, então mesmo Deus tendo realizado o querer, ainda não conseguimos mudar o que nós sabemos que precisamos mudar? Porque nós precisamos mais do que o querer, nós precisamos mais do que a vontade, nós precisamos de uma fonte maior de poder para mudar. E sabe qual é a boa notícia? É que Deus disponibiliza uma fonte incrível de poder, está à nossa disposição. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 19. Efésios 1, 19. Olha o que Paulo diz, ele diz assim: oro, ele está dizendo, eu oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu. Paulo está dizendo assim: olha, eu oro para que vocês finalmente vejam, entendam o incrível poder que está à disposição de vocês para mudar a vida de vocês. Ele diz: sabe que poder é esse? É o poder da ressurreição. É o mesmo poder. Sabe que poder é esse que Deus colocou à disposição de vocês para mudar a vida de vocês? Ele diz: é o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Jesus dos mortos e assentá-lo à destra de Deus. A palavra grega aqui, no original foi traduzido aqui por poder, a palavra dínamos. E sabe, o que é que lembra essa palavra dínamos? Lembra o quê? Lembra o que, gente? Dínamos, lembra o que do nosso tempo aqui? Dinamite, gente. É a palavra que dá origem também a dinamite. O poder de Deus é uma dinamite, sim, uma dinamite capaz de explodir qualquer pedra que tenha no seu caminho, qualquer obstáculo que tenha no seu caminho. É o poder da ressurreição. Mas sabe o que é mais incrível? Quando Paulo diz que estava orando, eu oro para que vocês compreendam o tamanho do poder que Deus tem colocado à disposição de vocês. Sabe o que é mais incrível? Que Paulo está dizendo isso, sabe para quem? Não é para os não crentes. Paulo não está dizendo isso, não são para as pessoas que não conheciam Jesus. Paulo estava dizendo isso para os irmãos da igreja de Éfeso, para pessoas que já haviam nascido de novo, para pessoas que já eram discípulos de Jesus, mas que viviam como se não fosse, que viviam sem ter acesso a esse poder extraordinário para mudar as suas vidas. E Paulo está dizendo: olha, eu oro para que vocês finalmente reconheçam, para que finalmente os olhos de vocês se abram e vocês possam ver que tem à disposição de vocês um poder extraordinário para mudar vocês. E é o poder da ressurreição. A questão é: onde eu tenho acesso a esse poder da ressurreição? Onde eu tenho acesso a essa dinamite espiritual capaz de explodir os meus defeitos e as minhas falhas de caráter, capaz de me transformar em alguém parecido com Jesus? Querido, se você ler a Bíblia, você vai encontrar a fonte para você se abastecer desse poder. Tem 3 fontes
Mas você não pode escolher só uma delas, você precisa das três. As três fontes para você se abastecer desse poder da ressurreição é oração, comunhão e palavra de Deus, Bíblia. Oração, comunhão com o corpo de Cristo e alimentar-se da palavra de Deus. O seu tanque espiritual precisa ser abastecido diariamente com essas três fontes, senão ele seca. É por isso que a ordem é para praticarmos essas disciplinas espirituais diariamente. Olha o que diz Romanos 12:2. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, sede participantes da tribulação, perseverai na oração. Perseverar quer dizer insistir, não é orar uma vez, não é orar uma vez por semana, é perseverar na oração, insistir na oração. Olha o que diz Hebreus 10:25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume. Costume é uma coisa que você faz sempre, o costume de assistir às nossas reuniões, de participar dos cultos. Ele diz, pelo contrário, animemos uns aos outros. Não abandone o costume de participar das reuniões, de ir a um pequeno grupo, de orar uns pelos outros, de animar uns aos outros, de vir ser ministrado pela palavra, de adorar o Senhor na comunidade dos salvos. Isso abastece o seu tanque com o poder de Deus. E olha o que diz o Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é na palavra. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita uma vez por mês. Não, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você não está lendo, você está pensando no que leu. Não é que você tem que ler a Bíblia de dia e de noite, mas meditar, sabe? Está pensando na palavra de Deus de dia e de noite. Quando você praticar essas disciplinas espirituais, oração, comunhão, leitura e meditação da palavra de Deus, quando você praticar essas disciplinas espirituais diariamente, o poder de Deus, sim, o poder de Deus vai inundar a tua vida. Mas quando você parar, abandonar essas disciplinas espirituais, então esse poder ele vai se esgotar, o seu tanque vai esvaziar, e você volta a depender apenas da sua força de vontade. E aí o momento que você cai, é o momento que você dá com a cara no chão, é o momento que você enfia a cara na lama do pecado de novo. Eu não sei porque aconteceu isso comigo. Por quê? Porque você deixou de depender do poder de Deus, você deixou de praticar disciplinas espirituais que faz você se abastecer desse poder incrivelmente grande da ressurreição, que é capaz de fazer você mudar e fazer você continuar mudando. Querido, para concluir, lembre-se, o segundo passo que aprendemos hoje é o passo da esperança. Eu sinceramente creio que Deus existe, que Ele se importa comigo e que Ele quer e tem poder para me ajudar a mudar e a crescer. Para dar esse segundo passo da esperança, você precisa reconhecer a existência de Deus, você precisa conhecer o caráter de Deus, quem Deus é, o que Ele pensa e como Ele age com você, e você precisa aceitar a oferta de Deus, deixar que Ele mude a tua vontade e deixar que Ele dê a você e receba dele o poder extraordinário da ressurreição capaz de mudar a tua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos louvar o Senhor e eu volto em seguida.